Graça e paz, meu irmão, minha irmã. A gente segue nos nossos encontros. E que bom que você está aqui. Se você está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Um prazer, uma alegria poder acolhê-lo, recebê-lo aqui. No mês de janeiro, a gente tem o costume de estudar o livro dos Salmos, e as nossas pregações aqui são em torno de alguns salmos. Obviamente, não dá para esgotar o livro todo, né? São muitos salmos. Mas a gente tenta trazer alguns salmos, inclusive para encorajar a igreja, para que nesse mês as nossas devocionais também sejam feitas ali no livro dos Salmos. Geralmente, o livro dos Salmos a gente passa meio corrido, né? Conhece ali o Salmo 23, pinça um outro salmo ou outro que fica ali grudado no nosso carro, na porta de casa. Mas o livro dos Salmos, eles compõem ali um cancionário e um conjunto de orações de homens, mulheres, de gente que caminhou com Deus e foi registrando a partir da poesia a sua experiência com Deus. Então, além de ser um texto muito bonito, ele também nos ensina a louvar, a orar, a estabelecer uma devocional, uma vida com Deus madura. Então, é um baita exercício devocional. E o tema que tem guiado a nossa leitura é esse: transforme meu pranto em dança. O encontro com a graça e a renovação da vida, extraído de um dos versos do Salmo 30, como bem expôs o Israel na semana passada. Registrando esse encontro com a graça de Deus, nos momentos sombrios da nossa história, nos momentos sombrios, nas noites escuras da nossa alma, onde milagrosamente, sobrenaturalmente, Deus nos encontra a despeito das circunstâncias, se elas melhoram ou não, se elas se ajeitam ou não, mas independente disso, Deus nos encontra e de forma poderosa transforma o nosso pranto em dança, faz com que mesmo em meio às tribulações a gente viva a partir de uma experiência viva que firma os nossos joelhos, firma os nossos braços, eleva os nossos olhos e faz com que a gente caminhe com perspectiva não de morte, mas com perspectiva de vida. E isso é fartamente registrado nos Salmos. Alguns salmos até parece que o salmista é meio bipolar, porque ele começa o salmo xingando Deus, xingando a vida, falando que nada mais presta, e ele termina dizendo: mas eu vou louvar o Senhor, Deus é o Deus da minha alegria. Você diz: não é possível, o cara não tomou o remédio dele no dia que ele escreveu, né? Tem alguma coisa errada. Mas a experiência que o Salmo quer ensinar para a gente é justamente essa, de no momento de angústia, o salmista foi encontrado por Deus, foi encontrado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus não mudou necessariamente as circunstâncias, mas mudou o interior do salmista. E aquele que antes começava triste, angustiado, tomado por profundo desespero, pode terminar o salmo, a oração, o louvor, dizendo: eu me alegro no Senhor. Isso basta. Isso é suficiente. Porque uma coisa é certa nesse ano: a gente vai sofrer. E não quero ser o profeta do caos aqui, né? Mas o Israel trouxe isso bem claro no domingo passado. O sofrimento é um ambiente inevitável. A gente não sabe o que vai ser desse ano, mas a gente sabe que alguma situação, uma situação de crise, de angústia, de sofrimento vai pegar a gente, seja pequeno, seja grande, enfim, seja catastrófico. Bom, o sofrimento é um ambiente inevitável. Até a Trindade passou pelo ambiente do sofrimento. Deus sofreu. Espero que não sejam muitos e que a gente consiga chegar até o final. Mas o fato é que no livro dos Salmos nós podemos encontrar essa experiência de, em meio ao sofrimento, ser conduzido, encontrado pela graça de Deus e experimentarmos uma renovação de vida de forma poderosa, onde Deus transforma o nosso pranto em dança. E eu quero ler com vocês hoje o Salmo 34, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34, verso de 1 a 22. E antes de ler, eu quero contar uma história que não está na Bíblia, tá, gente? É uma história inventada.
Talvez você até já conheça, é uma história antiga, mas que ilustra um pouco a dinâmica desse salmo. E a história de um sujeito que morreu e foi para o céu. E quando chegou no céu, ele encontrou nada mais, nada menos que Jesus. E Jesus disse: vamos ali para o andar de cima, que a gente vai ver a sua vida. A gente vai ver como é que você viveu. Aí o sujeito já começou a suar, né? Falou: nossa, vai ser constrangimento, hein? Imagina aqui minha vida passando num data show, Jesus do meu lado, olhando todos os momentos. Aí eles chegaram até um deck, e debaixo desse deck tinha uma praia e uma faixa de areia bem grande. Aí o sujeito falou: tá bom, Jesus, mas como é que o senhor vai mostrar minha vida aqui? E Jesus disse: aqui no céu a gente vê a vida das pessoas de uma forma diferente. A gente vê a vida das pessoas por meio das pegadas nas areias. Aí ele olhou para baixo e viu um monte de pegadas, né, que representavam a sua vida, dividida em 4 blocos. No primeiro bloco, as pegadas estavam todas embaralhadas, sem nenhum sentido, sem nenhuma direção. Elas estavam como que perdidas. Mas aí tinha um segundo bloco, onde as pegadas agora caminhavam para uma direção. Elas encontraram um sentido e rumavam para uma mesma direção. E não era mais um par de pegadas, mas eram 2 pares de pegadas, como se 2 pessoas estivessem caminhando lado a lado, numa mesma direção. Ele olhou e viu um terceiro bloco, onde as pegadas seguiam numa mesma direção, mas era apenas um par de pegadas, como se apenas uma pessoa estivesse caminhando. E o último bloco da sua vida, as pegadas estavam embaralhadas novamente, estavam como que no primeiro, sem direção, sem nenhum sentido. Ele olhou e falou: Jesus, eu não entendi nada, me explica aí como é que funciona para ver a vida de alguém dentro dessa perspectiva. Jesus falou: vou te explicar. No primeiro bloco, onde as pegadas estão embaralhadas, é a sua vida antes de me encontrar. Você estava perdido, por isso que as pegadas ali não tinham direção nenhuma. Você achava que tinha vida, mas estava morto. Você achava que era feliz, mas nada que você tinha, ou que você conquistasse, preenchia o vazio do seu coração, da sua existência. Você estava completamente sem direção, perdido, e você sabia disso. Nada dava conta desse seu senso de despropósito. Mas aí eu te encontrei, você se encontrou comigo, e as suas pegadas se arranjaram, você agora achou um sentido, foi encontrado por um propósito para viver. Você agora tinha um propósito eterno, um sentido, as coisas, a vida passou a fazer sentido, e esse é o segundo bloco, onde você está andando numa mesma direção e você não está sozinho. Aquele outro par de pegadas é meu, a gente agora passou a caminhar junto, lado a lado, numa mesma direção, no mesmo sentido. Aí ele olhou para o terceiro bloco e falou: mas Jesus, por que então, depois que eu encontrei o Senhor, encontrei sentido, a gente passou a caminhar junto, por que tem aquele terceiro bloco onde eu estou andando sozinho, onde só tem um par de pegadas? Jesus diz: aquele terceiro bloco representa os momentos difíceis da sua vida, momentos de sofrimento profundo, de angústia, aqueles momentos que atacaram o seu coração. Ele falou: mas por que nesse momento o Senhor me abandonou? Por que nesses momentos de sofrimento eu caminhei sozinho? Por que o Senhor me deixou? Jesus disse: eu não te abandonei. Aquelas pegadas ali não são suas, aquelas pegadas são minhas. Nesses momentos você não aguentava caminhar, você caía, eu te tomava no colo e eu que te levava. Aquelas pegadas sozinhas não são suas, são minhas, eu estive com você o tempo todo. Aí ele parou e disse: mas eu não entendo. Por que no final da minha vida as pegadas estão todas embaralhadas de novo, como que no começo? O que aconteceu, Jesus? Eu me perdi, eu me desviei, eu abandonei o evangelho, o que aconteceu comigo? Jesus vira para ele e disse: segura aí, que no final da pregação eu conto o final da história, tá, gente? Se eu lembrar, porque pode ser que eu esqueça também, mas eu preciso ter uma garantia que você vai ficar aqui até o final. Salmo 34, verso 1 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam e ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, continue a falar conosco por tua graça e misericórdia. Ministra ao nosso coração a medida que precisamos ouvir do Senhor. Para alguns, consolo, para outros, confronto, encorajamento, salvação, enfim. Faça aquilo que só o Senhor dá conta de fazer, que é nos encontrar, mesmo nessa multidão, nos encontrar de forma pessoal, a tal ponto que a gente saia daqui com a convicção de que Deus falou comigo, Deus falou com a gente. Então encontra-nos por meio da tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente pode ver esse salmo de muitas perspectivas, é um salmo bem rico, mas eu quero focar o verso 8, onde nós temos o convite do salmista: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E a partir desse convite eu quero olhar esse salmo e trazer aqui algumas implicações para a gente também, para a nossa vida, enfim, alguma reflexão. E um primeiro aspecto desse verso, do verso 8, ou desse salmo, é que ele é um convite para nós. O salmo, invariavelmente, é um convite para toda a comunidade louvar a Deus. Embora os salmos tratem de experiências pessoais, na maioria das vezes, do salmista com Deus, quando ele é colocado ali no bloco do livro dos Salmos, ele se torna um convite para toda a comunidade. Como se dizendo, e o Salmo começa dizendo isso: bendirei ao Senhor em todo tempo. E é o salmista dizendo, vamos louvar a Deus, não importa o que aconteça. Então, os Salmos eles já nos trazem um convite, e esse Salmo, de forma semelhante aos outros, também traz esse convite para nós. E o verso 8, a gente tem um convite explícito. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provar é a palavra mesmo para degustar, para comer. O salmista está dizendo, alimentem-se de Deus. Óbvio que ele não está falando, vamos comer Deus, né? Mas vamos devorar, vamos degustar Deus. Mas a lógica aqui é, vamos nos alimentar de Deus. Provem como alguém que está comendo um prato e pode dizer, que prato gostoso. O salmista está fazendo esse convite a partir da sua experiência. Ele diz, vejam como Deus é bom. A expressão veja aqui quer dizer, olhe minuciamente, veja os detalhes, como um pesquisador. Pare de passar o olho de relance, não, concentre os seus olhos, veja detalhadamente, e você vai perceber como Deus é bom. Há esse convite que, em suma, nos chama para vivenciarmos uma realidade com Deus, que é uma realidade próxima, e não uma realidade distante. E aqui há um desafio que em toda a Bíblia aparece nos ensinando que não é possível
Não é possível experimentar a bondade de Deus se esse passo para dentro não for dado. Deus não tem torcedores. Deus não tem um fã-clube que acha legal, que torce, que acha bacana, mas permanece de longe. Na Bíblia nós aprendemos que Deus tem um povo, Deus tem uma família, Deus tem aqueles que o seguem. Em Cristo Jesus tem discípulos, ou seja, todos elementos que nos ensinam que a jornada com Deus é uma jornada próxima. Não dá para ser distante. E aqui no Salmo não é diferente. O salmista diz para nós: venham, provem, vejam, ou seja, desfrutem de um relacionamento próximo com Deus. Há aqui para nós já um baita desafio que diz respeito à forma como nós vamos nos relacionar com Deus. E hoje isso é um desafio também porque o evangelho ou a fé cristã se tornou uma coisa da moda. É legal ser crente, é legal ser cristão. E às vezes eu já tive conversa com algumas pessoas que estavam vindo aqui na igreja, e eu falo, pô, que legal, você está vindo, como é que é? Não, a gente trouxe o nosso filho aqui. Ah, e vocês também estão vindo? Não, nós estamos vindo, mas a gente veio mais para os nossos filhos, para eles aprenderem dos valores da fé. Falei, que legal, e vocês? Não, a gente só vem e traz eles, a gente acha legal os valores, mas não é para a gente esse negócio, né? Enfim, como se fosse possível, tipo uma prateleira de mercado que você entra e você compra uma coisa e outra não, né? Como se fosse possível no ambiente da fé cristã, você adquirir os valores e as virtudes da fé, mas não o Cristo. Você ser beneficiado pelas perspectivas da fé e os desdobramentos da fé, mas sem um compromisso muito profundo com Deus. Eu monto uma religião assim, a meu critério. Da fé cristã, isso é legal. Da outra religião, isso aqui é bacana, também me serve. Isso não funciona. E o salmista, nesse convite, ele traz uma linha de corte, onde ele diz, ou você vive uma relação com Deus, onde Deus é o seu alimento, Deus é o seu sustento. Você tem fome e sede de Deus, ou tem alguma coisa equivocada? O fato é que os seres humanos têm muitas fomes, e nós somos alimentados por muitas coisas. Há aqueles que têm fome de dinheiro, e o ventre dele é um ventre que só pensa em dinheiro. Como é que eu posso ganhar mais dinheiro amanhã? Como é que eu posso fazer um negócio maior amanhã? Ele nem consegue mais calcular o risco que ele está correndo, o risco que a família dele está correndo, o risco que a saúde dele está correndo. Ele não consegue nem mais ver que o que ele já tem é suficiente, porque o ventre dele é o dinheiro. Há aqueles que o ventre é o reconhecimento. Como é que eu posso fazer para o meu pai me reconhecer, para minha esposa me reconhecer, para o meu filho me reconhecer, para a sociedade me reconhecer, para o meu patrão me reconhecer, e ele vive. E ele nem consegue mais se dar conta que o que Deus diz para ele sobre ele já é suficiente e basta. Porque o ventre dele, a fome dele é o reconhecimento. Enfim, os seres humanos são movidos por fome, e o salmista vai dizer, tem uma fome boa de sentir, que é fome de Deus, sede de Deus. E se nós que caminhamos com Deus não percebemos essa fome nascer no nosso coração, a tal ponto de dizer, Deus é o meu alimento, é Deus quem me sustenta, opa, tem alguma coisa equivocada, talvez esteja na hora de abraçar esse convite do salmista de provar, ver como o Senhor é bom. E é nessa jornada de proximidade que nós vemos a bondade de Deus, e o salmista vai dizendo para nós, pelo menos do verso 4 ao verso 7, como ele desfrutou da bondade de Deus e como nós podemos desfrutar da bondade de Deus. Ele diz no verso 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Quem prova e vê de Deus, quem se aproxima dessa relação com Deus, pode desfrutar dessa experiência de buscar ao Senhor e ser respondido,
de ver-se livre dos seus temores, ter o coração apaziguado em meio à tempestade. Não necessariamente a tempestade some, mas o coração é pastoreado. O coração é tranquilizado. O coração é preenchido de esperança e não desespero. O salmista continua no verso 5, os que olham para o Senhor, os que olham para Ele, estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Ou seja, quando abraçamos esse convite, provamos e vemos como o Senhor é bom, quando avançamos nessa relação de intimidade com Deus, Deus deixa de ser uma ideia distante, torna-se o nosso alimento, os nossos olhos não estão mais soltos, mas fixos em Deus, observando de forma profunda, nós podemos desfrutar dessa realidade onde os nossos olhos estão olhando para o Senhor e a gente se enche de alegria, o nosso rosto se resplandece. Há uma alegria diferente. Talvez as pessoas até vejam e falem para você isso no trabalho. Sem saber dar o nome direito, elas dizem, tem uma coisa diferente com você, não sei dizer o que é. Mas você tem uma paz, você tem uma alegria, tem algum ziriguidum aí diferente, amigo. O salmista diz que isso é fruto de quem contempla o Senhor. Tem o seu rosto resplandecido. Um rosto de quem sabe que quem caminha com Deus jamais enfrentará decepção. Que alegria caminhar com essa convicção na mente e no coração de que aqueles que caminham com o Senhor jamais enfrentarão decepção, a despeito das circunstâncias. Vejam como o Senhor é bom, e o salmista continua dizendo no verso 6, este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações, ou seja, ele expressando a sua experiência com Deus, de numa situação onde ele se via completamente vulnerável, sem recurso algum, o seu clamor foi ouvido pelo Senhor, Deus interviu e o salvou. E é interessante porque é difícil precisar o contexto dos salmos, mas muitos estudiosos atribuem esse salmo a um contexto onde Davi está fugindo de Saul. Saul fica com inveja de Davi, vai persegui-lo e Davi começa a fugir. Sai errante. Ele deixa um posto alto em Israel e vai se tornar um andarilho, um fugitivo. E nesse contexto, ele entra na terra dos filisteus. E lá, os caras ficam com medo de Davi, porque sabem da fama de Davi. Davi matou milhares, esse cara não pode estar aqui. E o rei Abimeleque, a autoridade dos filisteus, quer matá-lo. E Davi, para fugir disso, ele se finge de louco. Literalmente, daí surgiu a expressão, você está fingindo de louco? Enfim, foi Davi. Ele se fingiu de louco, começou a babar, começou a arranhar as portas. E os caras falaram, esse cara está louco, eu mando esse cara embora. E ele é poupado. O contexto desse salmo, mesmo que não seja literalmente esse, mostra um contexto de adversidade. Alguém que experimentou um aperto profundo na vida, mas viu Deus livrá-lo de todas as suas tribulações. E o verso 7 vai trazer para nós algo incrível. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O salmista, por revelação divina, tem uma consciência que amplia a sua forma de ver o mundo. Ele não olha mais o mundo apenas a partir das coisas terrenas, mas ele sabe que existe uma realidade por trás dessa realidade tão real, tão impactante, mesmo que não seja palpável ou materializável. Ele sabe reconhecer que ao redor do povo de Deus, ao redor dos justos, ao redor daqueles que amam e temem a Deus, o anjo do Senhor está ao redor, protegendo, guardando, cuidando. E o Antigo Testamento, quando traz no singular o anjo do Senhor, é uma referência a um dos entes da Trindade. Não é Gabriel, não é Miguel, não é um anjo qualquer. É pura e simplesmente a própria presença do Cristo,
Jesus Cristo de Nazaré. De alguma forma, o povo de Israel tem experiências com Cristo, protegendo, guardando, conduzindo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso o salmista traz, a partir da sua experiência, esse convite: provem e vejam como o Senhor é bom. Desfrutem. E aqui, inclusive, é um baita convite evangelístico. Eu lembro de um amigo meu que, antes de ser crente, ele era um cara ok, tranquilo, gente boa. E um terceiro amigo falou para ele: cara, vamos num acampamento. Aí ele falou: acampamento do quê? Um acampamento lá da igreja evangélica. Ele falou: não, esse negócio de crente aí não é comigo, acampamento não, barraca, tô fora. Ele falou: não, não é barraca não, é acampamento Nutella, hotel fazenda, pode ir ficar tranquilo. Não, mas crente, não, vai, cara. E era bem na época do comercial, de alguma cerveja que falava experimenta, né? Você vê como eu manjo de cerveja, né? Eu não lembro qual que era agora. E aí o cara virou e falou assim: experimenta. Pai, experimenta. Aí esse amigo, chama Marco Vinícius, falou: tá bom, eu vou. Ele foi, e ali naquele acampamento ele teve um encontro com Cristo, se converteu, tornou-se um discípulo de Jesus, enfim, seguiu a caminhada. O salmista traz esse convite para a gente, que é inclusive um encorajamento evangelístico, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, porque essa ideia do salmista é: provem e vejam. Quem prova e vê do Senhor, quem caminha com o Senhor, quem sai dessa posição de distância e se aproxima, desfruta, usufrui da bondade de Deus, expressa e manifesta de muitas formas, como algumas a gente viu aqui nesse salmo. Agora, esse convite, ele traz um resultado. E o resultado é: como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Nas versões mais antigas, bem-aventurado. Feliz. Esse é o tema de busca do universo, da história humana, não importa o período. Feliz. Como é que a gente vive uma vida feliz? Quem é o homem, quem é a mulher feliz? O que é felicidade? Como se faz para viver a felicidade? Qual é o caminho da felicidade? O livro dos Salmos talvez seja um dos livros que mais trate a perspectiva da felicidade, do bem-aventurado. O Salmo primeiro começa falando de quem é bem-aventurado. E na perspectiva do Salmo primeiro, bem-aventurado é aquele que ama o Senhor, aquele que caminha com o Senhor. Aqui nesse Salmo a mesma lógica. Feliz é o homem que prova e vê. Quem caminha com o Senhor é bem-aventurado, experimenta felicidade. O salmista diz que ao abraçarmos esse convite, quando abraçamos esse convite, nós experimentamos a felicidade, o privilégio de nos tornarmos um homem, uma mulher feliz, bem-aventurado, porque encontramos refúgio em Deus. O resultado desse convite é nos tornarmos bem-aventurados. Agora, é interessante que talvez você possa se perguntar: poxa, Caleb, da forma que você está falando, o salmo que você está mostrando, o salmo, a impressão então é que quando a gente passa a caminhar com Deus, fica tudo certo, né? A gente se torna bem-aventurado, a gente experimenta uma vida feliz, é só clamar que Deus vem, tira de toda a tribulação e acabou. A gente passa a vida aqui incólume. Bom, nada mais vai acontecer com a gente. Bom, se você já é mais experimentado na caminhada com Jesus, você sabe que não, né? O fato do salmista falar sobre quem é feliz, falar que nos ensinar que aqueles que abraçam esse convite experimentam uma vida de bem-aventurança, isso não significa dizer que são pessoas que foram blindadas na vida, que passam pela vida sem sofrer. Como eu disse no começo,
Sofrimento é uma realidade inevitável. Até Deus sofreu. Até a Trindade sentiu os efeitos do sofrimento com o esvaziamento do Cristo, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2. Então não se trata em ter uma vida blindada. O que o Salmo está propondo para nós, em coro com toda a Escritura, é um confronto à nossa lógica de felicidade. Aqui a gente tem um confronto sobre o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. Se alguém te perguntasse, o que é ser feliz? O que é felicidade? Qual seria a sua resposta? Muito possivelmente, a resposta comum seria: felicidade, ser feliz, é uma vida tranquila, sem muitos problemas, é uma família ali, legal, juntinha, você está bem posicionado, viver uma vida bacana. Talvez alguns outros mais extravagantes, não, felicidade é você ganhar na Mega Sena, é você bilionário. Invariavelmente, o nosso conceito, o conceito humano, histórico de felicidade tem a ver com bem-estar. Passa pela lógica do estar bem, seja consigo ou seja com a situação em volta. Mas não é esse o conceito de felicidade bíblica. O conceito de felicidade da Bíblia é contrário, contrapõe a lógica humana do que é felicidade. Propõe para nós um outro tipo de homem que é feliz, um outro tipo de mulher que é feliz. Uma outra lógica de bem-aventurado, que não caminha de forma paralela ou de mãos dadas com a lógica humana sobre o que é felicidade. Por isso que mesmo provando de Deus, desfrutando de Deus e experimentando essa bem-aventurança, o Salmo continua dizendo, como no verso 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. É um salmo muito bonito, mas ele diz para nós uma premissa: vai ter situação onde você vai gritar por socorro. Se a lógica do salmista fosse uma felicidade comprometida com o bem-estar humano, onde Deus se torna alguém que nos blinda da vida, onde Deus nos protege de todos os temores, onde nós agora passamos, sabe, igual aquele menino, filho que cresceu no apartamento, que vai sair para brincar, e a mãe enche ele de boia, de espuma, coloca ele dentro de uma bola, de uma bola plástica, e ele vai brincar assim. Se Deus fizesse isso com a gente, esse verso estaria diferente. Diria o seguinte: os olhos do Senhor se voltam para os justos. Eles nem precisam gritar, pois não passam por mais nenhuma situação de apuro. Ficaria ótimo assim. Mas o Salmo vai dizer que nós vamos gritar por socorro. Que até mesmo homens e mulheres que são bem-aventurados vão dizer: socorre, Senhor! Ajuda-me! Venha ao meu favor! Até homens e mulheres que são cheios de Deus, bem-aventurados, vão dizer: o Senhor não está ouvindo, Deus. O Senhor não está vendo. Por que o Senhor não se movimenta? Ou como o salmista vai dizer no verso 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Legal seria se fosse os justos nem clamam, porque eles nem passam por mais tribulação. Mas novamente o salmista vai contrariar e quebrar algo que precisa ser desconstruído imediatamente. A nossa falsa ideia de felicidade. A nossa falsa ideia de sucesso.
a nossa ideia carnal e mundana do que é ser bem-aventurado, que inclusive a gente reveste com um discurso religioso, como dizendo: eu comecei a caminhar com Deus e as coisas passaram a dar certo. Deus não serve para isso. Deus não está aqui para fazer com que as coisas saiam certo para nós, embora seja generoso, embora seja galardoador, embora seja um Deus, um Pai amoroso que nos abençoa a despeito das nossas ações. Deus tem um outro compromisso conosco, que é nos fazer homens e mulheres bem-aventurados, felizes, mas não do ponto de vista mundano. É por isso que muitas vezes, pela nossa má compreensão, ou nossa mente tomada por um conceito carnal sobre felicidade, que nós não conseguimos louvar a Deus em todo o tempo. Como o Salmo começa dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Como é que você vive isso? Não é condicional. Ah, se deu certo, vou louvar. Não deu errado, vou praguejar. A gente não consegue porque a nossa mente está tomada de um conceito de felicidade carnal. A gente não consegue ver Deus nos chamando para a dança, quando a melodia é uma melodia de angústia, é uma melodia de sofrimento, é uma melodia de dor. O resultado de quem prova e alimenta de Deus, a despeito da circunstância, será sempre o mesmo: bem-aventurança. Quem se alimenta de Deus, quem se aproxima de Deus, quem torna-se íntimo de Deus, aquele para quem Deus é o seu alimento, ele tem fome e tem sede, não é mais movido por outras fomes como era antes, mas agora ele tem fome e sede de Deus. Quem vive assim, uma coisa é certa: a despeito das circunstâncias, torna-se feliz, bem-aventurado. Mesmo, como diz o salmista, aí você fala: esse salmista é louco, ele fala que vai dar tudo certo, mas agora ele começa a falar que vai dar tudo errado. Não, ele está seguindo a mesma lógica. Felicidade, e ele aprendeu isso. Bem-aventurança, ele aprendeu isso. Não é o que os homens dizem, não são os que os reinos põem, não são o que as ideologias promulgam, não é o que a lógica do nosso tempo traz. Felicidade do ponto de vista bíblico é passar pelas adversidades, mesmo diante das adversidades, porque o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O que vai acontecer com o corpo, ninguém sabe, mas o osso vai ser preservado. Então fique em paz, irmão. Vai ser escapelado, esfolado, chicoteado, mas vai ficar com osso. Você fala: mas isso é palavra de consolo? Aonde? Então, o que é felicidade do ponto de vista bíblico? Qual que é o ganho de provar e ver que Deus é bom, se a gente ainda vai passar pelas adversidades? É que do ponto de vista bíblico, felicidade, não tem a ver com o que se tem ou se não tem, com o que se ganha ou o que se perde, mas tem a ver com caminhar com o Senhor. Feliz é quem caminha com o Senhor no tempo bom. Feliz é quem caminha com o Senhor no tempo difícil. Feliz é quem caminha com o Senhor quando o Senhor responde. Feliz é quem caminha com o Senhor quando parece que Deus não está respondendo. Esse homem é feliz. Esse homem aprendeu a viver num ambiente inexorável do sofrimento, sabendo que mesmo que Deus não o tire da angústia, Deus passa com ele, leva no colo, põe nos ombros, caminha junto.
E esse salmo é interessante porque essa palavra aqui se cumpre em Jesus. O salmista escreve sobre a sua experiência, mas os salmos também antecipavam, falavam, profetizavam acerca do justo, daquele que por excelência foi o bem-aventurado Jesus Cristo de Nazaré. De todos os homens que viveram, nenhum mais foi mais bem-aventurado ou mais justo que Jesus Cristo de Nazaré. E mesmo sendo filho de Deus, obediente em tudo, sofreu em tudo. E esse texto se cumpre em Jesus, quando ele está na cruz, juntamente com outros ladrões, para acelerar a morte, os soldados passavam quebrando os joelhos dos condenados, para que ao cair eles tivessem aqui esse fechamento, não conseguissem mais respirar. Eles quebram de um soldado, quebram do outro, quando vão quebrar o de Jesus, já identificam que ele está morto. E João vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Esse texto apontava para Jesus Cristo de Nazaré. E se Jesus Cristo de Nazaré foi o homem justo e feliz que passou por tamanho sofrimento, nós também não seremos isentos disso. E é por essa razão que a nossa perspectiva de felicidade precisa mudar. E é muito interessante essa dualidade de preservar o osso, porque a gente sabe que Jesus chegou na cruz escorraçado, torturado, surrado, não tinha mais espaço para dar uma chicotada em Cristo, envergonhado. Mas os ossos foram preservados. O que isso pode ensinar para a gente de muitas coisas, sobre muitas coisas, além de muitas coisas? É que Deus tem um compromisso primário conosco. E o compromisso primário de Deus com o seu povo não é o nosso bem-estar. O compromisso primário de Deus conosco é a nossa salvação. É a nossa salvação. A gente pode chegar no final dessa jornada escapelado. Todo avacalhado. Do lado de fora. Mas o importante é que cheguemos com a nossa salvação guardada em Cristo Jesus. Esse é o compromisso primário de Deus conosco. Por isso ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E para o bem não é para o sucesso, para o bem-estar social, é para o aprofundamento da salvação, o reenraizamento da salvação. É para que ao fim dessa jornada, seja o tempo que for, nós cheguemos, independente do ambiente que passarmos, da vida que vivermos, cheguemos com o coração confiados e confiando em Jesus Cristo de Nazaré. Com a salvação resguardada, com a salvação preservada. Porque tudo que a gente conquiste ou ganha aqui vai durar um tempo determinado, seja pouco ou seja muito, mas a salvação que ganhamos em Cristo Jesus é para toda a eternidade. E isso é o que vale mais. Bem-aventurado é o homem que tem a sua salvação preservada em Cristo, a despeito do que ganhou, do que perdeu. E porque Jesus passou por isso, ele pode nos fazer um convite. Jesus também nos tem um convite para fazer. A semelhança do salmista. E o convite de Jesus é esse, registrado em Mateus 11. Que é a extensão do Salmo 34. Provem e vejam. O convite de Jesus é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que a gente pode provar de Deus? Como é que a gente pode ver e aprofundar o nosso olhar em Deus? É em Jesus Cristo de Nazaré. Depositando a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus e respondendo a esse convite onde Jesus diz: venham a mim, tornem meus discípulos, tornem meus seguidores, vocês vão provar
um fardo que é suave, um jugo que é leve. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, se tornarão homens e mulheres bem-aventurados, felizes, mas não uma felicidade condicional das coisas desse mundo. Não a felicidade como vocês pensam que conhecem, é uma felicidade do alto, que a despeito das circunstâncias, promove dança, festa, alegria. Vocês vão experimentar o que é o pranto, sendo transformado em dança, mesmo que as circunstâncias não mudem. E ao provar disso, vão ter aquela experiência de quem caminha com Deus por muito tempo e já passou por muitas adversidades e olha para trás e diz: como é que eu consegui? Como é que foi possível? Foi possível porque a graça de Deus foi embalando a gente. Foi possível porque Jesus Cristo de Nazaré foi tomando a gente pela mão. E quando não dava mais para tomar pela mão, levou a gente no colo. E a gente chegou onde chegou. A despeito do nosso bem-estar social, a gente chegou com a salvação preservada em Cristo Jesus. Sabendo em quem nós temos crido. Sabendo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O final da história é que aquele moço vira para Jesus e diz: eu não entendo. No final da minha vida, por que as pegadas estão embaralhadas? Eu me perdi. Eu te abandonei, Senhor. Eu desviei do evangelho. Me tornei um religioso. Jesus vira para o moço e diz: não, meu filho. No final da sua vida, você entendeu o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. Você deixou com que eu conduzisse de fato a sua vida. Você provou e viu, eu tornei-me o seu alimento. A nossa relação se tornou íntima, profundamente íntima. Você aceitou o meu convite, veio a mim, tomou meu jugo, meu fardo. Você encontrou descanso para a alma. Nós passamos a sermos íntimos. E aí, a gente parou de caminhar. E nós começamos a dançar. A nossa vida se tornou uma valsa. O nosso relacionamento se tornou uma dança. A minha graça te conduzia. E você deixava-se ser conduzido pela minha graça. A minha oração para mim e para você, meu irmão, é que nesse ano a gente dance com Jesus. Que a nossa jornada não seja uma caminhada distante, mas uma caminhada de alguém que assim numa valsa é conduzido, deixa-se ser conduzido por Jesus. E experimente o que de fato é ser bem-aventurado. Feche seus olhos, te convido a um tempo de oração. Paizinho, o Senhor nos conhece a todos, e a minha oração é que a Tua palavra caia no nosso coração e gere frutos de transformação, que vivamos uma vida provando e vendo como o Senhor é bom. E que o Senhor forme em nós o caráter de quem de fato é feliz, bem-aventurado. Alguém que desfruta dessa intimidade com o Senhor por meio de Cristo. E que vive a vida como uma dança, sendo conduzido pelo Senhor. Para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos em pé e vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus.